Senhoras e senhores, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, nós convidamos a todos para esta sessão especial em comemoração ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro, com outorga da medalha Pedro Ludovico Teixeira ao comandante do Exército Brasileiro, General Edson Leal Pujol, proposta pelo vereador Rogério Cruz. Convidamos para a mesa desta sessão especial o vereador o vereador Romário Policarpo, presidente desta Casa de Leis. E o vereador Rogério Cruz, segundo vice-presidente da mesa diretora, que é o autor da proposta de realização desta sessão especial. O comandante do Exército, General de Exército Edson Leal Pujol, nosso homenageado com a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Sérgio da Costa Negrais. Subcomandante de Operações Especiais, Coronel Fabiano Correia Lourenço de Lima, representando o comandante de Operações Especiais, General Mário Fernandes. O deputado estadual Jefferson Rodrigues. O ex-senador, ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta esta sessão especial em comemoração ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro, com a outorga da medalha Pedro Ludovico Teixeira. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será interpretado pela Banda do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, sob a regência do maestro Tenente Jonas.
Ouviremos agora a canção do Exército, que será interpretada pela banda do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, sob a regência do maestro Tenente Jonas. Neste momento, teremos a apresentação de um vídeo institucional do Exército Brasileiro. Um sonho de vencer e se superar. Onde existam sacrifícios, determinação e bravura. Pois eu cheguei aqui. Foi porque enfrentei sacrifícios e os meus medos. E quando pensei em desistir, o conforto veio apenas de um lugar: da consagração da minha vitória. Já não havia mais dor e nem sofrimento. Existia apenas o reconhecimento.
tem que... Não tem condições de... O bicho aí, pô. O bicho... Já foi, o carregador já foi. Você viu? Segura aí, compassado. Compassado. Agora, Clementino. Tira, para. Peraí, padrão. Pegou o pessoal escutando aqui, ó. Pegou o pessoal escutando com granada e tudo. Moisés é trovão. Oficial ferido. Repito, oficial ferido. Necessito evacuação. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. O braço forte defendendo o Brasil. A mão amiga protegendo o cidadão. Em defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Como soldados e cidadãos, pautam a vida pela honradez, honestidade e senso de justiça. Preservam a integridade nacional da população e a soberania, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. A mão amiga, sustentada por braços fortes de seus soldados. É o Exército em campanhas sociais, levando esperança, acolhimento, saúde, educação, segurança, alimentação, promovendo a cidadania, a cultura e
e a qualidade de vida para a população. O braço forte, sempre honrando os compromissos internacionais assumidos. O Exército Brasileiro já se fez ou está presente em inúmeras operações de manutenção da paz no Brasil, em diversos países, sempre atento, forte e assertivo. O Exército Brasileiro consolida sua individualidade, exercita e desenvolve uma doutrina militar genuinamente nacional. A credibilidade que o Exército Brasileiro tem em nossa sociedade não vem somente do desempenho forte e seguro do seu braço forte, da mão amiga. Vem também de um exército formado por homens e mulheres sempre prontos a agir, a contribuir com o progresso e segurança da nossa nação. Ainda que para isso deles se exija ir para as ruas, arriscando a própria vida. Exército Brasileiro, eu confio. Uma homenagem do vereador Rogério Cruz ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro. Convidamos o vereador Rogério Cruz, autor da proposta de realização desta sessão especial, para fazer o seu pronunciamento e, logo após, fazer a leitura do diploma e entrega da medalha Pedro Ludovico Teixeira ao comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal Pujol. Convido o meu amigo vereador, decano desta casa, vereador Anselmo Pereira, para que assuma a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. Aproveitamos para passar para Vossa Excelência, em nome da mesa diretora, dos vereadores, que aprovaram por unanimidade esta sessão solene, e temos certeza absoluta, ilustre vereador Rogério Cruz, Vossa Excelência vai falar de uma instituição respeitada por esta casa, por esta cidade, por esse estado e por esse país, e principalmente agora, quando olhamos e vemos o verde da farda e lembramos do verde da Amazônia. E sabemos que, neste caso, a soberania nacional está devidamente assegurada na mão do Exército Brasileiro. Bom dia a todos mais uma vez. Quero cumprimentar o vereador Anselmo Pereira, segundo secretário desta Casa de Leis, decano desta casa, sempre presidente. Quero cumprimentar em especial o nosso homenageado de hoje também, comandante do Exército General Edson Leal Pujol, nosso homenageado pela medalha Pedro Ludovico Teixeira. Comandante militar do Planalto, general de divisão Sérgio da Costa Negrais. Seja bem-vindo. O subcomandante de operações especiais, coronel Fabiano Correia Lourenço de Lima, representando o comandante de operações especiais, o nosso amigo general Mário Fernandes. Quero cumprimentar também o nosso amigo deputado estadual, excelentíssimo senhor Jefferson Rodrigues, deputado do Estado de Goiás. Excelentíssimo senhor, ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, doutor Maguito Vilela, que, por sinal, um dos grandes exemplos na política do nosso país, o qual também integrou as fileiras do Exército, se destacando e conquistando e recebendo a menção de praça mais distinta do batalhão de guarda da Guarda Presidencial do Distrito Federal. Nosso sempre senador e governador, seja bem-vindo, Maguito Vilela. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nos reunimos nesta manhã, nesta Casa de Leis, para mais uma homenagem, trazer um reconhecimento aos bravos soldados do Exército Brasileiro, verdadeiros heróis de nossa pátria. Na oportunidade, também queremos homenagear um expoente do nosso Exército Brasileiro, com a concessão da medalha Pedro Ludovico Teixeira, o comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal Pujol, pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade. O general de Exército Edson Leal Pujol é o comandante do Exército Brasileiro, instituição que tem papel de extrema relevância diante do novo cenário mundial, atuando de modo integrado com outros setores do Estado na defesa dos interesses nacionais. Tradicionalmente, a contribuição das Forças Armadas
sendo o Exército um braço da força, vai muito além de sua missão de defesa do território, de soberania nacional, abarcando a ocupação e a integração do território, bem como a promoção do desenvolvimento nacional, passando pela proteção ambiental e o legado secular de preservação e também pelas importantes missões de garantia da lei e da ordem, onde se objetiva preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições. Não podemos nos esquecer das outras atuações de relevante importância social, onde o Exército atua diretamente junto a diversos segmentos da sociedade, participando da vida da população no apoio a eventos comunitários, ações cívico-sociais, comunidades na área da assistência médica, sanitária, educacional e de infraestrutura, campanhas de saúde pública e no socorro a vítimas de desastres naturais, além de atuar no suporte logístico operacional em caso de calamidade, reduzindo o prazo de respostas das autoridades frente contingências. Em nossa querida Goiânia está localizada o Comando de Operações Especiais, que dispõe das mais versáteis e eficazes meios que asseguram pronta resposta na gestão de crise e conflitos. E nossa cidade foi escolhida para sediar essa equipe de elite, tendo em vista sua localização e estratégia central. Eu lembro que a história do Exército Brasileiro, instituição tão valorosa que protege seus cidadãos e que representa a soberania nacional, confunde-se com a formação da nossa nacionalidade, na exata medida em que a vida dos nossos soldados insere-se na sociedade e que servem a qual eles vêm. Para todos nós, este momento tem um significado especial, porque nos proporciona a oportunidade de reverenciarmos pessoas que lutam um bom combate, que cumprem a missão e que mantêm a fé. Esta homenagem é dedicada ao homem que se torna respeitável pelo exemplo e retidão e que deve ser um referencial do cumprimento do dever, o soldado do Exército Brasileiro. Cristalino é para nós o quanto os militares do Exército possuem lealdade, coragem, honra e o empenho da palavra como lema. Tenho, inclusive, como exemplo, no meu dia a dia, o meu chefe de gabinete, José Alves Mino, sargento da reserva do Glorioso Exército Brasileiro e atualmente advogado. Para ser soldado é preciso ter estas qualidades, além de disciplina, dedicação, grandeza de caráter. E Luiz Alves Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, tinha tudo isso de sobra. O dia 25 de agosto é histórico e nos faz repensar todo esse compromisso que temos com a pátria e com seus filhos. Hoje, o braço forte e a mão amiga se desdobram no processo de transformação para configurar uma nova força terrestre que assegure ao Exército e sempre a capacidade de atender aos novos desafios exigidos por um Brasil protagonista na comunidade internacional. Nossos soldados estão sempre atentos, sempre presentes nos mais remotos rincões do território brasileiro, proporcionando estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social. Muitas vezes são enviados para lutar em solo estrangeiro, muito longe da pátria e em defesa dos ideais de liberdade e democracia tão caros ao povo brasileiro. Cumpre-nos aqui relembrar um valoroso grupo de soldados brasileiros, poucos lembrados em proporção à sua importância, a gloriosa Força Expedicionária Brasileira. No auge da Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, como eram carinhosamente chamados, foram enviados em apoio aos aliados, desembarcando na Itália, liberando a população e combatendo os horrores do nazismo. Dizia-se naquela época que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. E a cobra fumou. E os brasileiros mostraram que não estavam para a brincadeira. Enfrentando o inimigo que tinha como aliado as condições climáticas e sua posição favorável, o Exército Brasileiro conseguiu empreender grandes vitórias, como a tomada do Monte Castelo, após várias tentativas frustradas, com muitas baixas, mas sem nunca desistir. E, em seguida, a tomada dos outros setores dominados por forças nazistas, libertando a população civil do jugo de seu algoz. E esse mesmo espírito de combate e perseverança permanece hoje. Um exército de combate e pacificadores, até hoje lembrando naquela região italiana. Cobras fumantes, eterna é a sua vitória. Nossos soldados, mola propulsora do nosso exército, sempre democrático, apartidário,
inteiramente dedicado ao serviço da nação, desenvolvendo suas atividades em ambiente respeitoso, humano, fraterno, digno, honesto, disciplinado, responsável e solidário. Nossos soldados, sempre orgulhosos de sua história e apegados aos valores que sustentam e dão coesão ao nosso Exército, com forte senso de responsabilidade social, consciente da necessidade de ir além do que prescreve a destinação tradicional de uma força armada, ciente do papel de provedor de necessidades básicas de populações cuja segurança e até mesmo sobrevivência não encontram alternativas que não as proporcionadas pelo braço forte, mão amiga. Parabéns, soldados do Exército Brasileiro. Parabéns a vocês que diuturnamente cumprem sua missão com devoção, movidos tão somente pelo amor e ao dever ao Exército e ao Brasil. Aos que neste momento guarnecem nossas fronteiras, aos que neste momento se desdobram nas inóspitas frentes de trabalho, reverenciamos a sua história, a sua honra e coragem para vencer desafios, e o seu sentimento do dever, exemplos para todos nós. Assim, mais do que receber o nosso fraternal reconhecimento de consideração, estima, respeito e confiança, o soldado do Exército faz por merecê-lo. Excelentíssimo senhor general, peço sua permissão para a minha continência aos soldados do Exército Brasileiro e ao nosso herói e pacificador, Duque de Caxias. E eu encerro aqui com as palavras do historiador Gustavo Barroso. Todos nós passamos, o Brasil fica. Todos nós desaparecemos, o Brasil fica. O Brasil é eterno, o Exército deve ser o guardião vigilante da eternidade do Brasil. Senhoras e senhores, nossos agradecimentos a todos, sejam todos bem-vindos, um bom dia. A mesa solicita a Vossa Excelência que é aprovada por unanimidade esta honrosa comenda rara nesta casa, concedida anualmente a pouquíssimos recebe a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Vossa Excelência faça a leitura e, em seguida, em nome deste poder, faça a entrega ao representante do Exército Brasileiro, nosso visitante ilustre, general Edson Leal Pujol. Medalha Pedro Ludovico Teixeira, Câmara Municipal de Goiânia. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, expressando o pensamento do povo goianiense, corporificado pela Lei número 7.460, de 29 de agosto de 1995, confere ao general Edson Leal Pujol a medalha Pedro Ludovico Teixeira pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Goiânia, 28 de agosto de 2019. Assinam vereador Jair Diamantino, primeiro secretário, vereador Anselmo Pereira, segundo secretário, e o nosso ilustre presidente desta casa, vereador Romário Policarpo.
Devolvo a presidência ao ilustre vice-presidente dessa casa, Rogério Cruz, e ainda faço uma lembrança, ouvindo aqui o nosso general Edson Leal Pujol, lembrarmos da data de 19 de abril de todos os anos, recentemente criado o Dia do Exército, graças à Batalha dos Guararapes. Então, o Exército Brasileiro sempre presente. E aqui nesta casa há um respeito incondicional, graças ao ilustre vereador Rogério Cruz. Há uma liturgia cívica-cultural nessa casa de homenagear o Exército Brasileiro. Passo a presidência dos trabalhos em honra a Vossa Excelência. Não posso deixar de lembrar que esta casa, todos os 35 vereadores, eu mais os 34, aprovamos este requerimento e esta homenagem ao nosso grande Exército Brasileiro. Convidamos, neste momento, o general do Exército, Edson Leal Pujol, para falar em nome dos soldados do Exército Brasileiro. Excelentíssimo senhor vereador Anselmo Pereira, segundo secretário dessa casa do povo de Goiânia e de seus representantes, vereador Rogério Cruz, segundo vice-presidente da mesa diretora e autor desta proposta, que muito nos honra, comandante militar do Planalto, meu caro amigo general de divisão Negrais, o subcomandante de operações especiais aqui presente, também meu amigo coronel Lourenço, representando nesse ato o comandante de operações especiais, general Mário, deputado estadual Jefferson Rodrigues, ex-senador, ex-governador, ex-prefeito e, quem sabe, no futuro presidente, Manguito Vilela. E aqui, um parêntese, me inteirei nessa data pelo próprio senador Manguito Vilela, que ele é o autor da lei em que o nosso patrono Luiz Alves de Lima e Silva, qual nós celebramos o Dia do Soldado, ele é autor da lei em que inscreveu o nome do nosso Duque de Caxias, o pacificador, no panteão dos heróis da pátria. Nossa continência, senador Manguito Vilela, por esse reconhecimento ao exemplo de cidadão e de soldado para todos nós brasileiros. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, uma citação especial também ao presidente dessa casa, que acolheu a proposição, o nosso vereador Romário Policarpo. Integrantes do Exército Brasileiro, soldados do invicto Exército de Caxias, demais militares aqui, representantes das forças auxiliares, da nossa Polícia Militar do Estado de Goiânia, do nossos bombeiros que aqui estão presentes, e os presentes aqui, integrantes dessa casa, também ex-soldados. Começando aqui o exemplo pelo nosso vereador Rogério Cruz, atirador, nosso senador Manguito Vilela, praça mais distinta, era o melhor soldado do batalhão. Não tinha muitos soldados, não, né, senador? Antes de passar a leitura formal, umas palavras de agradecimento pela homenagem prestada ao Exército Brasileiro,
gostaria aqui de expressar um orgulho muito grande de usar uma farda. Aqui, como outros presentes, eu também sou filho e neto, sobrinho e pai de soldado. Minha família, por parte de pai, todos, meu avô, meu pai, meus tios, com exceção de um, que foi ser médico, todos os demais foram integrantes da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a nossa gloriosa Brigada Militar. Meu filho mais velho é capitão da PM, é gaúcho, mas se abaianou, vereador, se abaianou. Umas coisas acontecem na família que a gente não pode evitar, né? Tenho 2 tios por parte da minha mãe, irmãos da minha mãe, que eram oficiais do Exército. Então, tenho muito orgulho e a compreensão, também o respeito, a admiração pelos policiais desse nosso Brasil, que no dia a dia estão nas ruas, enfrentando a criminalidade e protegendo o cidadão brasileiro e as suas famílias, e tão incompreendido, tão criticado e, às vezes, tão desprotegido com as leis que precisam ser revistas, senhores vereadores, precisam ser revistas para darem maior respaldo àqueles que buscam proteger a nossa pátria, a nossa vida, o nosso patrimônio e o nosso direito de andar pelas ruas despreocupados. Precisamos dar proteção àqueles que arriscam as suas vidas todos os dias em defesa, tentando nos defender. Nossa continência também de soldado a vocês que lutam nessa batalha incessante, que não é exclusividade do Brasil, em todos os lugares do mundo nós temos a criminalidade e a violência, mas nós não podemos deixá-la aumentar, temos que mantê-la dentro dos limites aceitáveis para uma sociedade. Como comandante do Exército, agradeço a significativa homenagem que esta casa presta ao Dia do Soldado. A vocês que usam a farda, a vocês que usam a farda também de policiais militares e de bombeiros. Quando nós usamos o termo de soldado, vai desde do recruta, que ingressa no serviço militar inicial, obrigatório, até os mais elevados postos da nossa instituição e das Forças Armadas. Agradeço essa homenagem que esta casa presta ao Dia do Soldado. Também uma lembrança especial as palavras generosas que muito nos honram e muito nos incentivam a nós soldados pelo reconhecimento, vereador Rogério Cruz, ao propor essa sessão solene. Nessa semana que passou, nós celebramos em Brasília e em muitos lugares do nosso país o Dia do Soldado de forma antecipada, na sexta-feira, no dia 23, porque a data caía no domingo. E eu encerrei o meu discurso em homenagem a esse Dia do Soldado, em uma cerimônia prestigiada, com a presença do presidente, do vice-presidente, inúmeros ministros de Estado, inúmeros representantes do Legislativo Federal e alguns de Legislativo Estadual e Municipal que estavam presentes. Aliás, no caso de Brasília, distrital. Inúmeros integrantes dos diversos poderes, não só do Legislativo, do Judiciário e de outras instituições, autoridades civis que estavam prestigiando. Eu encerrei o meu discurso com um sábio adágio militar
que ornamenta as paredes da Academia Militar das Agulhas Negras, nossa escola de formação, localizada em Resende, no estado do Rio de Janeiro, escola em que tive a oportunidade e o privilégio de comandar por 2 anos. E não me exauri de repeti-lo, ao contrário. Ser soldado é mais que uma profissão, é missão de grandeza. Mas o que é ser soldado? O que isso significa? Soldado, sargento, capitão, coronel ou general, somos todos soldados em essência, pelos princípios, valores, pela base na hierarquia e disciplina, na defesa intransigente da nossa pátria, do nosso Brasil, entregando em sacrifício supremo o que temos de bem mais valioso, nossas próprias vidas. Juramos defender com nossas próprias vidas a nação brasileira, a nossa pátria, o nosso povo, a nossa liberdade, a nossa democracia. Nossa vida é diferente. Desde muito jovem, recebemos um chamado: servir a pátria com integridade, ética, moral, profissionalismo e, acima de tudo, sob os rígidos preceitos da vida militar castrense, extensivos invariavelmente às nossas famílias. A carreira segue um rito quase cerimonial. Cruzamos os portões das nossas escolas, dos nossos quartéis. A meritocracia, pilar fundamental da carreira das armas, encarrega-se de selecionar os que prosseguirão até os últimos postos e graduações. Buscamos sempre estar aptos, capacitados, em condições física, mental e emocional, para cumprir qualquer missão que a sociedade brasileira, nossa célula máter, nos exija, a qualquer tempo, a qualquer hora, de dia ou de noite, chova ou faça sol, no frio dos pampas ou na aridez do sertão nordestino, no interior da selva amazônica. Se nos chamarem, estaremos sempre prontos para defender nossas fronteiras do inimigo, apoiar as ações subsidiárias, ajudar a população em situações de necessidade, operar sob a égide do artigo 142 da Constituição Cidadã, na garantia da lei e da ordem. Nesse exato momento, temos soldados nas nossas fronteiras, isolados, pelotões de fronteira, onde só se pode chegar por via aérea, a quilômetros e quilômetros de distância de qualquer lugar que a gente possa enquadrá-lo como aquilo que nós temos do conceito de civilização. Nesse exato momento, tem soldados no sertão nordestino furando poços artesianos e distribuindo água na Operação Pipa. Ao nordestino do nosso sertão, que tanto carece da atenção das autoridades públicas da nossa nação. Nesse exato momento, nós temos soldados combatendo um incêndio na Amazônia. De uma maneira célere, após a decisão governamental de empregar as Forças Armadas, no final da sexta-feira, no sábado, já tínhamos soldados trabalhando junto com os outros órgãos, junto com bombeiros, com policiais militares, com integrantes de outras agências do Estado, já estávamos trabalhando, atendendo o chamado da população brasileira. E já temos resultados positivos. Já na segunda-feira, ontem, tivemos uma reunião em que, segunda-feira e ontem, pudemos identificar já os resultados da diminuição dos focos de incêndio, explorados por vários organismos, por várias pessoas dentro e fora do Brasil, como se isso não fosse algo que acontecesse todos os anos e acontece em outros países, não só aqui da América, que hoje também, por questões de condições climáticas, de diminuição da precipitação de chuvas em determinada época do ano, e este ano está atípico, mais ainda, consequência de fenômenos como El Niño, Laninha, mas em outros continentes, como a África, que estão com problemas mais sérios de queimadas e algumas pessoas nem sequer mencionam
ou lembram. Nesse exato momento, temos militares ajudando a população em diversas áreas do Brasil. Nesse exato momento, temos militares se preparando para cumprir as missões constitucionais. Temos militares brasileiros fora do Brasil ajudando populações no mundo inteiro a tentar buscar um futuro melhor para o seu país. Nesse exato momento, temos soldados brasileiros na fronteira com a Venezuela, ajudando aquela população que está passando por uma séria crise, principalmente socioeconômica, advinda de diversos fatores, mas que nós não podemos deixar de estender a mão a essa população tão necessitada. Aos que cumprem suas tarefas e missões com arrojo, coragem e abnegação, a sociedade busca reconhecer seus feitos com elogios, moções, citações ou honrarias. É nesse sentido que, em nome das organizações militares localizadas nessa terra querida, que tem apoiado a sociedade local, seja com o lançamento de pontes em comunidades isoladas, participando ativamente de campanhas de doação de sangue, combatendo o câncer, ações de reflorestamento ou capacitando a polícia militar, tenho a honra de receber a medalha Pedro Ludovico Teixeira, uma das maiores honrarias que esta casa presta aos cidadãos. Sob o nome desse insigne político, ideias progressivas, desbravadores que permitiram no passado o crescimento sustentável do estado de Goiás. Nossa também homenagem a esse homem, o Pedro Ludovico Teixeira. Finalizo tomando as palavras do nosso patrono, Duque de Caxias, o pacificador, motivo maior de nós estarmos aqui reunidos nessa homenagem, celebrando os 216 anos passados do seu nascimento, quando ele, montado em seu cavalo, sob o fogo e a metralha inimigas, ao atravessar a ponte sobre o Arroio Itororó e conduzindo seus homens à vitória, bradou: sigam-me os que forem brasileiros. Que esse brado continue ecoando forte e retumbante, testemunho histórico de que juntos, brasileiros e brasileiras, civis e militares, podemos transformar o país e levá-lo ao triunfo final, qual seja um Brasil mais justo, próspero, soberano, democrático, devidamente reconhecido no cenário internacional. Muito obrigado a todos vocês. Minha continência também a todos os soldados do nosso Brasil. Nossos agradecimentos, mais uma vez, a esta casa pela homenagem. Brasil, acima de tudo. Neste momento, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores presentes nesta casa que, juntamente comigo, aprovaram a proposição dessa entrega, dessa outorga de medalha Pedro Ludovico e também a homenagear o nosso Exército Brasileiro. Obrigado a todos os vereadores desta casa, agradecer ao cerimonial desta casa, agradecer a minha equipe e agradecemos a todos, primeiramente a Deus, por esta oportunidade. Agradecemos a presença de todos que nos prestigiaram nesta solenidade e declaramos encerrada esta sessão solene. Bom dia a todos, que Deus os abençoe.